Igreja. O que você acha desse nome, igreja? Você acha que no século XXI, ou durante os anos percorrido pelo cristianismo, há uma igreja que segue os padrões que é a palavra de Deus, que Jesus fala que a Bíblia é o que conduz à salvação, a Bíblia é a boca de Deus para a humanidade? Jesus mesmo falou: examinai as Escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. Essa é a pergunta e esse é o tema que eu venho trazer para você sobre hoje. Igreja. Será que Deus deixou uma igreja aqui na Terra? Será que Deus deixou uma denominação aqui na Terra? O que a Bíblia fala sobre o tema igreja? O que é igreja? Por que hoje no mundo, nós, denominado cristão, nós acreditamos que existe apenas um Deus, um só Senhor e Salvador, e por que existem várias religiões? Eu já tenho um vídeo falando no canal sobre isso. Você vai lá no vídeo e confere. Porque um só Deus, um só Senhor e várias religiões. Mas o tema hoje é falando sobre igreja. Você acha que Deus, ele deixou uma igreja aqui na Terra? E se ele deixou uma igreja aqui na Terra, por que ele não colocou nome a essa igreja? Por que ele não deu nome a essa denominação religiosa? Porque Deus, ele é muito sábio, ele é onisciente. Se ele colocasse nome nessa igreja, essa igreja ia ser perseguida, tanto com politicamente, tanto com financeiramente, e até causar guerras e vários outros tipos de catástrofe natural. Então Deus, ele é muito sábio e ele não deixou o nome da igreja. Porém, ele deixou a Bíblia como seu único manual de fé, de regra, para que você possa seguir, e deixou característica que você possa encontrar um povo que segue as normas escritas dentro do livro dele, né? E aí esse povo se reúne com o nome de igreja. É bem interessante falar sobre esse assunto igreja, porque hoje no mundo, o mundo todo, é descrito em pessoas existentes no mundo 7 bilhões de ser humano. Olha que interessante, 7 bilhões de ser humano existe hoje no planeta Terra. 2,18 é denominado cristão. Qual deles estão certo? Qual religião é certa? Será que até aquela teoria que fala que todas as religiões ligam a Deus? Será que é certo falar isso? Que todas as religiões vai te levar você para Deus, não importa as denominações que você vai seguir o caminho de Deus? Será que é certo? Porque eu já li a Bíblia diversas vezes, várias vezes, capa a capa, e encontrei vários textos Jesus falando assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca conheci vocês. Pois em teu nome, Senhor, eu profetizava, em teu nome eu fiz curas e milagres, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus fala: apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca te conheci. Existe esse versículo na Bíblia também, que fala sobre isso. Jesus também falou: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas assim aquele que faz a vontade de meu Pai. Então Jesus, ele mesmo deixa bem claro que nem toda religião liga a Deus. Então essa teoria é uma teoria falsa e errônica. Concorda comigo? Pelos textos que eu acabei de te dar? E lá em João, no capítulo 10, a partir do versículo... Você pode ler João capítulo 10, a partir do versículo 1 em diante. Jesus fala assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a mim. Porém, eu tenho outras ovelhas que estão em outros apriscos, ou seja, estão perdidas em outros apriscos, e a mim, Jesus, cabe a conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Qual é a voz de Jesus Cristo? A palavra. Elas ouvirão a minha voz e haverá apenas um rebanho e um pastor. Olha que interessante que Jesus falou aqui na terra. Então você acha que lá no céu vai ter divisões de religião? Vai ter uma religião X no canto, a religião Y no outro, a religião A no outro, a religião B no outro? Não. Ele mesmo fala que naquele dia, no novo céu, na nova terra, que conforme está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 21, com o novo céu, a nova terra, haverá apenas um rebanho e um só Senhor. Então, o que falar sobre esse tema igreja que eu vim trazer para você hoje? Eu trouxe algumas perguntas que falam sobre igreja
E eu quero que você analise cuidadosamente com a sua família e lê na sua Bíblia, na sua casa, e verifica todos os textos, capítulos e versículos, sem tirar nem pôr. Verifica na sua casa, tá? Os textos bíblicos. Então, o que dizer? 7 bilhões de ser humano hoje existe no planeta Terra, como eu já falei. 2,18 é denominado cristão. Então, qual é a religião verdadeira? Por que Deus não deixou o nome de uma igreja aqui na Terra? Deus deixou apenas só característica, para que você possa encontrar um povo que segue os padrões bíblicos para poder alcançar a salvação. Será que todas, como eu já falei, mencionei, será que todas as religiões ligam a Deus? Como muitos dizem, todas as religiões vão levar a Deus. Isso contradiz o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus fala, Jesus fala que quando ele vier, vai ter um grupo de pessoas que vai falar: Senhor, porventura eu não profetizei em seu nome? Senhor, porventura eu não expulsei demônios em seu nome? Senhor, porventura eu não fiz milagres em seu nome? E Jesus vai virar para essas pessoas e vai falar assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca conheci você. E Jesus falou também, como eu já citei também lá em João no capítulo 10, que ele falou que haverá naquele dia apenas um rebanho e um pastor. Mas ele também afirma que ele tem pessoas sinceras, pessoas honestas, de bom coração, perdida em meio de doutrinas e religiões e filosofias. Porque Satanás ele foi muito esperto. Na época, quando surgiu o cristianismo, quando Cristo veio aqui na Terra, o foco principal de Satanás era matar cristão. Mas o testemunho daquelas pessoas de fé era um testemunho tão grande, era tão maravilhoso, era tão bom o testemunho, que cada vez que aquelas pessoas morriam, aquele sangue era derramado, então as pessoas viam aquele ato de fé daquelas pessoas, tipo John Hus, John Wycliffe, vamos falar dos apóstolos, Pedro, Paulo, essas pessoas davam um testemunho de fé tão grande, não abandonavam a fé, a ponto de entregar a sua própria vida. Então, quando essas pessoas morriam, de vez cessar o cristianismo, surgia mais cristão. Então o sangue desses mártires, eles era como se fosse semente, brotava mais e mais cristão. Então Satanás ele viu que esse plano para ele estava sendo inútil, porque quanto mais ele matava e perseguia cristão, surgia mais. Então o que ele fez? Ele misturou a verdade com a mentira. Você entende? Então ele começou a penetrar dentro da religião e começar a confundir os cristãos com a palavra de Deus. Agora eu te falo, olha como que está dentro do contexto isso que eu estou acabando de te falar. Se Satanás ele teve a audácia de, no próprio Deus, que a Bíblia fala que Jesus Cristo é Deus, né? O próprio Jesus falou assim: quem vê a mim, vê o Pai. Então se ele teve a audácia de ir a Jesus, citando palavra das Escrituras na tentação do deserto, citando a Bíblia, discutindo a Bíblia com Jesus. Jesus falava, está escrito. E Satanás também falava, também está escrito. E Jesus falava, está escrito. E Satanás também falava, também está escrito. Porém, Jesus ele estava usando a palavra está escrito dentro do contexto. E Satanás estava usando a palavra está escrito fora do contexto. Agora eu te falo, se Satanás ele teve a audácia de ir até Jesus, Deus, Criador do céu e da terra, que a Bíblia fala que Jesus é Deus, Criador do céu e da terra, se ele teve a audácia de ir até Jesus, confrontar Jesus com a palavra, se ele teve a coragem de chegar a Jesus e falar, está escrito, e guerrilhar Bíblia com o próprio Criador da Bíblia, imagine eu e você. Então devemos ter muito cuidado, devemos analisar o texto dentro do contexto, não fazendo teologia de um verso só, pegar um verso e falar, a Bíblia diz assim. Você tem que olhar dentro do contexto, a época que foi escrito aquele texto, para que você não possa cair em doutrinas e filosofias errônicas que vai te levar para a perdição. Porque também está escrito nesse livro que eu já li diversas vezes, mais de 16, 17 vezes de capa a capa, fala assim: há caminhos que para o homem, quando fala homem, fala ser humano. Há caminho que para o ser humano parece ser direito, mas o final vai dar em morte. Nem tudo que reluz é ouro, e nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Sem mais delongas, vamos entrar no tema sobre igreja. Interessante, olha o que eu te falei no começo do vídeo, né? Então são 7 bilhões de ser humano habitando no planeta Terra, 2,18 denominado cristão. Qual religião é a verdadeira, Tom? Como encontrar a religião verdadeira? Jesus mesmo falou, examinai as Escrituras,
porque você será julgado nela até a vida eterna. E são ela que dá testemunho de mim. Então Jesus, ele foi vitorioso aqui na terra como ser humano, tirando a divindade dele. Ele como ser humano, ele venceu todas as artimanhas, todas as provações aqui na terra com apenas duas armas, a Bíblia e a oração. Então tudo que ele era afrontado aqui na terra, eles falavam, está escrito, está escrito, está escrito. O que você entende das escrituras? Está escrito. E ele buscava forças do céu através da oração. Então as duas armas principais para você vencer o inimigo e apagar todos os dados informados do inimigo é a palavra de Deus, o que está escrito realmente dentro do contexto, e a oração. Eu elaborei algumas perguntas que eu faço sempre no canal sobre o tema, e vou ler para você algumas perguntas e vou te dar o capítulo e versículo para que você possa verificar na sua casa, na sua Bíblia e com a sua família. Eu não leio os textos bíblicos para você aqui de uma forma didática, para que você não ache que é a minha opinião ou a minha forma de pensar. Eu te dou capítulos e versículos e você verifica na sua casa e na sua Bíblia, tudo bem? Vamos lá, o tema é sobre, como eu já falei, sobre igreja. A primeira pergunta fala assim: por que devemos frequentar uma igreja? Olha que pergunta interessante que eu deixei para você. Por que eu e você devemos frequentar a igreja? Frequentar uma igreja. Por que eu e você devemos frequentar a igreja? Onde está escrito isso, Tom, na Bíblia, para me ler? Que eu tenho obrigação de frequentar a igreja. Onde está escrito isso na Bíblia? Fala para mim o capítulo e o versículo, vou falar. Você vai lá no livro de Hebreus, tá? No Novo Testamento. O livro de Hebreus ali, ele fica ali, você volta algumas páginas do livro de Apocalipse para trás, você vai chegar no livro de Hebreus. Você vai no livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 24 e 25. Qual é a pergunta? Repetindo, por que devemos frequentar uma igreja? Verifica lá na sua Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 24 e 25. Essa foi a pergunta desse tema igreja. Vamos para a próxima pergunta aqui. A próxima pergunta fala assim: o que é mais importante, a família ou a igreja? Olha que pergunta interessante que eu deixei para você. O que é mais importante, a família ou a igreja? Com certeza muitos que estão assistindo esse vídeo vão falar a família. Mas vamos ver o que a Bíblia fala? Vamos ver o que o texto bíblico fala? Vou te passar onde está escrito isso para você achar a resposta, tá? Então você sempre tem que ir pela palavra de Deus dentro do contexto. Então a pergunta é: o que é mais importante, a família ou a igreja? Onde está escrito isso, Tom, na Bíblia? Fala para mim. Vou te falar para você verificar na sua Bíblia, na sua casa, com a sua família. Você vai lá no livro de 1 Timóteo, no Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo, 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo do 2 ao 6. 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo do 2 ao 6. Essa é a resposta para essa pergunta: o que é mais importante, a família ou a igreja? E a última pergunta do tema igreja. Como eu falei, Deus não deixou o nome de uma igreja aqui na terra, porque se ele deixasse o nome, essa igreja seria perseguida tanto na parte política, na parte de guerra, na parte financeira, mas ele deixou característica para que você encontre o povo dele que segue os padrões bíblicos, o que é correto. E a última pergunta fala assim: quais são as características de uma igreja verdadeira? Olha que pergunta interessante que eu deixei para você. Quais são as características de uma igreja verdadeira? Onde você vai ver isso na Bíblia, Tom? Fala para mim onde eu vejo isso na Bíblia. A pergunta é: quais são as características de uma igreja verdadeira que segue os padrões bíblicos dentro da Bíblia? Quais são as características de uma igreja verdadeira? Essa é a pergunta. Vou te passar o capítulo e versículo para que você possa verificar na sua casa e na sua Bíblia. Vou pegar aqui o capítulo agora e vou falar para você, para que você possa verificar na sua casa, na sua Bíblia e com a sua família. Quais são as características? Deus não deixou um nome, mas Deus deixou a característica. Porque ele é onisciente. Se ele deixasse o nome, essa igreja seria perseguida, até mesmo seria destruída pela maldade que o ser humano tem no coração, pela tendência pecaminosa que o ser humano tem e também pela influência dos demônios, dos espíritos malignos que influenciam o ser humano a fazer coisas absurdas nesse mundo que a gente vê no dia a dia nos nossos telejornais. Então Deus deixou características para que você possa encontrar a igreja verdadeira de Deus. Não digo a igreja verdadeira, mas digo o povo que segue a palavra de Deus na essência da palavra, tá? Onde está escrito isso, Tom, na Bíblia? Fala para mim, vou te falar. A pergunta é:
quais são as características da igreja verdadeira. Você vai encontrar isso no livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 17. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. E também você vai olhar lá no versículo 19 e 10. Tá? Então, Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, versículo 19 e o versículo 10, tá bom? Você vai achar lá as características da igreja verdadeira, ou a característica do povo que segue a palavra de Deus. Esse foi o tema igreja. Espero que você entenda, tá? Porque um só Deus, um só Senhor e várias religiões. Eu já deixei um vídeo falando no canal sobre isso, porque infelizmente as pessoas tentam adaptar Deus às suas necessidades, sendo que ao contrário, você que tem que se adaptar às necessidades que Deus pede, porque Ele é onisciente e Ele sabe o melhor para você. Ele toma decisões por você. Ele já deixou uma carta de amor, que é a palavra, escrevendo todo o seu futuro. Você quer saber o seu futuro? De vez você ir num cartomante, necromante, jogadores de cartas, lê a Bíblia. Você saberá todo o seu futuro. O que vai acontecer hoje, amanhã e depois. Porque céu e terra passarão, mas a minha palavra durará eternamente. É isso que Jesus diz. Examinai as Escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. E são ela mesmo que dá testemunho de mim, de Jesus. Entende? Então, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de responder. Tom, mas me responde de numa única pergunta objetivo. Qual é a religião verdadeira? Qual é a igreja verdadeira? A igreja verdadeira é a igreja que segue toda a palavra dentro do seu contexto. Ponto final. Dentro do seu contexto, sem tirar nem pôr. Que segue toda a Bíblia. O próprio Jesus fala, examinai as Escrituras, segue as Escrituras. O que diz essa Escritura? Jesus, ele foi isso. Ele seguiu a Bíblia ao pé da letra, sem tirar nem pôr. Nada fora do contexto, tudo dentro do contexto. Tanto que o inimigo foi guerrilhar ele, tirando um texto fora do contexto. Vou até citar uma parte que Satanás citou um texto fora do contexto, e Jesus citou um texto dentro do contexto do grande conflito entre Cristo e Satanás no deserto da tentação. Satanás se aproxima de Jesus e fala assim, transforme essa pedra em pão se você é filho de Deus. Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus citou o livro de Êxodo, isso está escrito no livro de Êxodo, que Deus supre a necessidade do seu povo. Aí, Satanás, ele vai lá e cita o Salmo 91, que é o mais conhecido por mim e por você, que fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará em paz a sua onipotente. Aí ele vai e cita um pequeno versículo do Salmo 91 e fala assim, atire-se abaixo, porque está escrito, isso está realmente escrito no Salmo 91, atire-se abaixo, porque está escrito que seus anjos Deus dará ordem para te proteger de todos os maus caminhos. Só que o texto não estava pedindo para que Jesus se jogasse, ou eu, você que é cristão, se jogar de uma ponte para que Deus vai enviar os anjos para nos proteger. Se você se jogar do abismo, esperando um anjo te proteger, você vai se esborrachar no chão e vai morrer. Você vai virar estrume, você vai se espatifar no chão. Então o texto não está pedindo para que Jesus se jogasse do penhasco para que os anjos viessem proteger. Então Satanás pegou esse texto do Salmo 91, tirou fora do contexto, para tentar fazer Jesus fazer algo que a Bíblia não pedia para fazer isso. Aí Jesus vai e rebate ele com a própria Bíblia dentro do contexto. Jesus vai e cita assim, o que está escrito também em Deuteronômio. Não tentará o Senhor teu Deus, ou seja, não colocar Deus à prova. Você não precisa provar Deus. Deus, ele sempre será Deus e ele sempre será fiel. Ele não muda a sua palavra. O que ele diz, ele fala. Então vale a pena você confiar num Deus que é onisciente, onipotente e onipresente. Vale a pena você dedicar e confiar naquele que sabe o começo, o princípio, meio e fim. Vale a pena você confiar nesse Deus maravilhoso. Entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é o sucesso verdadeiro. Está no mundo, mas em Deus confiar. Como sempre diz a melodia, a glória dessa terra é passageira. A vida passa e tudo que ela traz. Você não deve temer o futuro, porque se você estiver com Deus, pode cair o mundo,
você estará em paz. Segue isso. Jesus, ele sofreu, ele apanhou, ele morreu, mas hoje ele é rei e ele vai voltar para pôr um ponto final na história do sofrimento desse mundo. Então, se você segue esse Jesus dentro do contexto da palavra, você também será vitorioso. Esse foi o tema sobre igreja. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. Como eu sempre disse, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se inscreva no canal, deixe um like, ore por mim, meu nome é Tom e eu estarei orando por você. Até o próximo vídeo. Tchau!